o livro de Êxodo, capítulo 12. E eu quero te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Não saia de casa. Não saia de casa. Não saia de casa. Você acha que essa frase é nova? Você acha que essa frase surgiu a partir do coronavírus? Não. Essa frase é antiga. Essa frase já foi dita há muito tempo atrás. Essa frase já foi dita por Deus para nós. E esse texto está em Êxodo 12. Se você que já abriu a sua Bíblia, for até o versículo 22, ele tem duas orações, uma oração maior. E se você estiver lendo na sua Bíblia, na versão NVI, você vai perceber que há uma afirmação ali. Nenhum de vocês poderá sair de casa. Nenhum de vocês poderá sair de casa. Você deve estar pensando assim, nossa, a Bíblia realmente é um livro top. Claro que é. O Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra. O Verbo é Jesus. E Jesus, nele habita todas as riquezas do Senhor. Nele habita todas as riquezas. E nessa palavra estão todas as riquezas que você pode encontrar para a sua vida. Para aquilo que você precisa. Para esse tempo de dificuldades. Para esse tempo onde nós vemos notícias de morte. Nós podemos ter esperança. Porque no livro de Êxodo, Deus já tratou de uma situação bastante semelhante. E eu creio que essa estação que nós estamos vivendo se assemelha muito àquilo que nós estamos vivendo aqui. Eu quero te convidar a você não sair da sua casa, não sair desse lugar, não sair desse espaço que você está, na internet, olhando para esse vídeo, porque eu quero te convidar a você ler a palavra de Deus comigo. Êxodo 12 começa assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei diante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse é um texto, irmãos, que fala sobre o estabelecimento da Páscoa. Isso aqui era uma sombra daquilo que haveria de vir com aquilo que aconteceu através do sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelo mundo. Aquele que em João 3,16
tem a informação de que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Cordeiro, para morrer. E todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te convidar a refletir sobre essa estação que nós estamos passando. Nós estamos de fato e cronologicamente nos avizinhando do momento em que a Páscoa se aproxima. Eu não sei se isso tem algo de específico na vontade de Deus, mas eu sei que o que nós estamos vivendo, outras gerações anteriores já passaram. Havia o anjo da morte que passaria e tiraria a vida dos primogênitos daquele povo no Egito, porque era uma atitude de salvação para o povo hebreu. Era a última das pestes, a última das dificuldades que Deus estava imprimindo e impondo sobre o Egito, para que ele realmente permitisse que o povo de Deus saísse e fosse para o deserto adorar a Deus. Pode ser que você ache exagerado isso que eu vou falar, mas eu penso que esse texto se aplica aos nossos dias. Esse texto, ele tem uma simbologia que está muito próxima aos nossos dias. Nós vemos a ordem, e esse texto que eu li no versículo 22, ele está um pouco para frente, nós não lemos nesse contexto todo, mas ele está na sequência, lá no versículo 22, e ele fala: nenhum de vocês poderá sair de casa, nenhum de vocês. Por quê? Porque haveria um momento em que realmente a morte apareceria. Mas você pode pensar que essa notícia é uma notícia ruim. E claro que é. A morte é uma notícia ruim. Mas esse texto, ele não está falando sobre morte apenas. Ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre o projeto de Deus para salvar as famílias dele, para salvar o Israel dele, para salvar aqueles a quem ele ama. E o Israel de Deus hoje é a sua igreja. O Israel de Deus é aqueles por quem Jesus morreu. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador passa a ser o Israel dele. E Jesus tem um compromisso, porque ele se entregou a pedido do Pai, se entregou como sacrifício para morrer, pagando o preço dos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, para que fosse restabelecido um relacionamento que o pecado nos afastou. O pecado, o erro, o engano nos afastam da presença de Deus. O pecado, ele tem uma solução, e é Jesus. Nós vivemos um tempo onde o pecado tem assolado a sociedade. Há um dinamismo tão grande na sociedade, e Deus soberanamente permitiu, infelizmente, esse coronavírus. Mas eu penso que esse coronavírus, obviamente não é um enviado de Deus, eu creio nisso, porque Deus não celebra na doença, Deus é celebrado na vida, e Ele quer te trazer vida. Ele quer te trazer vida. E para que isso pudesse ser reativado na sua família, Ele permitiu que nós estejamos agora, cada um na sua casa com a sua família, cada um fechado dentro da sua casa, sacrificando o cordeiro, colocando o sangue do cordeiro sobre os batentes das suas portas, para que ali o anjo da morte não possa atingir os nossos primogênitos, não possa nos atingir. E o anjo da morte não nos atingirá, porque nós estamos, nesse tempo, invocando o sangue de Cristo sobre nós, invocando o sangue de Cristo sobre as nossas famílias, invocando o sangue de Cristo e realmente passando nos batentes das nossas portas. E como nós vamos fazer isso? Obviamente que isso é uma sombra. Em Hebreus 11 fala que a lei era uma sombra dos bens vindouros, e era aquilo que no Velho Testamento apenas apontava para uma realidade que aponta para Cristo, da salvação de Cristo. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que matar um cabrito, tem que matar uma ovelha, tem que matar o cordeiro? Não, o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós. O sacrifício já está pronto.
Agora nós precisamos convidar o autor da vida para as nossas casas. E perceba, querido, nós estamos falando de uma forma bastante ampla, porque nós não sabemos o público que está nos assistindo. É um culto de jovens, mas é um culto onde o jovem está na sua casa, falando com a sua família, vendo talvez esse vídeo no YouTube, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, com a sua esposa. Jovem, é o momento de você se levantar nessa geração, para colocar o sangue de Cristo como salvação para a sua casa. Chegou o tempo de falarmos abertamente sobre isso em nossas casas. E isso tem que estar tão visível que tem que estar na porta. Tem que estar aonde nós estamos. Saia do seu quarto. Vá falar com seu pai e com sua mãe. Tenha, obviamente, os cuidados com tudo aquilo o aparato que nós temos hoje. Mas fale com eles. Deus permitiu que nós estejamos dentro de casa. E a Páscoa, aquilo que foi a salvação para o povo de Deus, aquilo que foi a salvação, o sacrifício do Cordeiro, que aponta para aquilo que Cristo fez, é justamente nesta estação, nesse momento, o fato de nós estarmos em casa, preparando a vinda do Cordeiro, preparando a vinda do Leão, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso tudo, me perdoe se você acha que isso é ousado, mas eu creio nisso. Jesus está voltando e nós estamos preparando esse momento. Essa geração está preparando a volta de Cristo. E eu creio nisso. Eu creio porque nos movimentos de salvação que você vê na história da Bíblia, quando Moisés veio com a salvação, quando Moisés veio realmente como um agente transformador na geração dele, antes disso houve uma matança de crianças. Quando Jesus veio promovendo a salvação de todos nós através da obra redentora da cruz, antes de ele cumprir com o seu propósito, também na sua infância, governantes quiseram matar. Hoje, nas nossas gerações, nessa geração, as coisas estão um pouco diferentes. Mas existe matança de crianças. Existe uma intenção a respeito de aborto, a proliferação desse fato. As crianças estão sendo mortas. Há sinais claros de que Jesus está voltando. Há sinais claros de que há um tempo de salvação que está se avizinhando, que está se apresentando, que está chegando. E nós precisamos entender essas estações. E a salvação, Deus apresentou esse tempo, essa estação, para que nós possamos perceber que a salvação está dentro da nossa casa. Quando nós partilhamos o Cordeiro no nosso meio. E eu gostaria de chamar a atenção de você, da tua família, para esse texto do versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas da casa, nas quais vocês comerão animal. E no versículo 9, ele passa ali, como fazer? Como fazer? Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Veja que atendimento a ordens sanitárias não é algo novo. Deus já se preocupava com isso, mesmo há muitos anos atrás. Ele já falava. Por que eles não comiam a carne crua? Por objetivos sanitários, obviamente, para que eles tivessem saúde e a carne mal cozida não pudesse trazer prejuízo para eles. Mas há 3 pontos que eu gostaria de salientar nesse momento para você, querido, jovem, pai, mãe, filho, que está me escutando agora. Note que o texto fala, ela será assada, cabeça, pernas e vísceras. Esse texto, a semana inteira tem passado pela minha cabeça. A semana inteira eu tenho meditado em cima disso. E ouso a falar que há uma sequência de prioridades que Deus está falando. Cabeça.
é a prioridade que nós temos que dar para o cabeça. Jesus é o cabeça. Paulo falou em Efésios, Paulo falou em Coríntios, que Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça do homem, é o nosso cabeça, e nós precisamos entender que estabelecemos nesse tempo Jesus como cabeça na nossa casa. Ele é a orientação. Pernas. As pernas falam sobre o caminhar, sobre o nosso andar. A palavra fala muito sobre pés. Quão formosos são os pés que andam sobre os montes, daqueles que anunciam as boas novas. E nós estamos sobre um ano de boas novas. E há boas novas para a sua casa. As pernas agora, por algum momento, estão paradas. Na Páscoa elas tiveram que ficar paradas. Mas vai acabar isso aí, vai passar. As portas vão se abrir. E há uma corrida, há uma carreira a ser cumprida. E você vai ter que correr muito para ajudar muitas pessoas a serem salvas, depois que você estabeleceu Jesus como cabeça na sua casa, e fez da cabeça aquele que realmente faz reverberar na sua casa a bênção da graça, do amor e da estrutura de uma família abençoada, e que realmente vai mudar essa geração, e que realmente vai mudar, porque nós estamos sendo levantados como uma geração que transformará, está preparando a vinda do Senhor. Se prepare para andar muito. Agora você está parado na sua casa, mas Deus está te fortalecendo. Deus está criando fibras em você. Deus está fortalecendo a sua vida. E você vai ser muito importante. Agora se fortaleça. Fortaleça a sua casa. Escute o seu pai. Escute a sua mãe. Fale da palavra de Deus para os teus amados. Fale da palavra de Deus. Sentem, família, na mesa. Sentem na mesa, conversem, troquem ideia, falem sobre a palavra de Deus, busquem ler. Você vai ter tempo para ler agora em casa. Não saia de casa, mas fique conectado com aquele que é o Rei e Todo-Poderoso que te dá a vida. Estabeleça Jesus, estabeleça o cabeça dentro da sua casa. Faça isso, querido, faça isso. E depois que as pernas estiverem livres para andar por aí, você será um agente de transformação aonde você colocar a planta dos pés. Você conquistará para Deus. Você falará do amor dele. E depois fala de vísceras. Vísceras são a profundidade das nossas entranhas. E quer dizer que isso precisa estar entranhado em nós. Essa realidade de Jesus sendo cabeça, Jesus sendo a verdade e a vida, precisa ser algo entranhado em nós. Para que esse tempo seja construído algo tão celestial em nós, que nós possamos ter criatividade para enfrentar as dificuldades. Para que nós possamos ter sabedoria para avançar na vontade do Senhor. Para que nós tenhamos o discernimento do que faremos depois disso. Jesus é o cabeça. Ele não te desamparará. Porque apesar de nós lermos esse texto e ele falar de morte, não é um texto que fala de morte, é um texto que fala de esperança e salvação. É a salvação do povo de Deus, é a salvação do corpo de Cristo. Deus quer fazer uma noiva ataviada para o seu encontro, para as bodas do Cordeiro, e a igreja se encontrar com Ele. Querido, esse é um tempo de se ataviar, de se perfumar, de se adornar para encontrar com Cristo. Não fique à toa nesse tempo, querido, não fique. Busque na palavra, busque crescimento. Compartilhe com os irmãos. Nós temos feito reuniões com os nossos queridos através do Hangout, através de aplicativos que permitem você fazer conferências. Continue sendo igreja, continue sendo corpo. Faça as conexões com o corpo para que você não esfrie. Continue sendo realmente parte de um corpo diferente. Não estamos aqui nessas cadeiras, as cadeiras estão vazias, mas as casas estão cheias, porque tem 84 aparelhos que estão conectados
conectados a nós. Tem 84 aparelhos conectados a nós nesse momento. Então tem muito mais gente lá que está vendo, e Deus está ampliando a vontade dele, muito mais gente escutando. E se você pensar que tem 2 ou 3 pessoas junto, isso aí tem um crescimento exponencial. Deus está ampliando a esperança, não tenha medo, não se conforme com más notícias, mas tenha fé que notícias de salvação vêm da parte do Senhor. É o tempo da Páscoa, é o tempo da salvação, é o tempo que Deus está colocando a sua mão para realmente trazer salvação sobre o seu povo. Amém? Não tem ninguém aqui para falar, tem 2 irmãos aqui, só que estão, aleluia. Mas eu queria seguir na leitura do texto. Na verdade, quando Moisés estava falando as orientações que ele teve de Deus e ele passou para o povo, no versículo 14 ele começa a falar: este dia será um memorial para você, e todos os seus descendentes se comemorarão com festa ao Senhor. Ele já estava falando que há uma estação que vai passar, porque ele falou que haverá um momento de morte, haverá um momento de dificuldade, mas há um momento na sequência. E o versículo 14 propõe isso: haverá um dia seguinte, haverá um outro tempo, onde vocês agirão de forma diferente. E esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo, durante 7 dias, como pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outros no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida para todos. É só que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Então ele já estava falando. Deus já estava discernindo e abrindo para eles um caminho de que haveria um dia seguinte e que eles precisavam tomar nesses dias também alguns cuidados. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse dia, nesse mesmo dia, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento, desde o entardecer no 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Ou seja, você percebeu que Deus estava com problema. Não, ele não tem problema, mas ele estava apontando um problema. Não comam nada com fermento, não deixem nada em casa com fermento nesses dias. Nos 7 primeiros dias não façam nada com fermento, depois não tirem todo o fermento, tudo sem fermento. Você deve estar pensando, mas por que fermento? Trazendo você um pouco para a realidade do Velho Testamento. O fermento, na verdade, ele é um pedaço do pão que azedou. E é colocado em meio à massa para que a massa levede e cresça. Há uma fermentação, um processo de crescimento. Por quê? Porque é alguma coisa estragada ali, azeda, não estragada, azeda, com o processo de fermentação que inicia para que infle a massa de ar e aquilo possa crescer. Só que é um problema. Às vezes o fermento, como ele é de uma parte estragada, se ele continuar ali, ele pode estragar. E Jesus alertava o problema do fermento já quando ele ministrou, quando esteve no seu ministério público aqui na terra, ele falou sobre o fermento. Cuidem com o fermento. E o fermento nada mais era que o orgulho. Você vai ficar em casa, né? Jovem, pai, mãe, vocês vão estar em casa durante esses dias. Não saia de casa, mas você vai estar em casa. Tira o fermento da tua casa. Como que eu vou fazer o pão que eu gosto tanto? Não estou falando disso, querido. Porque aqui todos são sinais, são símbolos. O fermento que eu estou te falando agora é o orgulho. Permita esse tempo em que vocês estarão juntos, para que as coisas não se estraguem. Não seja orgulhoso. Tire as suas próprias convicções, abandone-as. Fixe-a no cordeiro, na cabeça do cordeiro. Fixe-a
Fixe os seus olhos no Cordeiro, porque o Cordeiro, ele aponta para a humildade. Jesus é humilde. Se o cabeça é humilde, nós precisamos também ser. E para que nós possamos aguentar todo esse tempo, para que nós possamos passar por esse tempo em que realmente existe uma dificuldade que nós estamos vendo, mas nós precisamos entender que há algumas coisas que nós precisamos tirar dos nossos hábitos, coisas que não vão contribuir para o nosso tempo de espera, coisas que não vão contribuir para o nosso tempo, o orgulho. Não fique brigando, discutindo Bíblia com seus queridos. Demonstre o amor que Jesus demonstrou por você. Não fique querendo colocar em goela abaixo das pessoas aquilo que você acredita. Acredite que você pode aprender muito mais com aqueles que estão ao seu redor. O que eu estou falando aqui é tudo que está escrito na Bíblia. Largue mão do orgulho. Para que os dias sejam bons nesse tempo de dificuldade, abandone o fermento. Abandone o orgulho. Abandone a dificuldade dos relacionamentos por meio de lançar fora o teu orgulho. Seja um tempo para ser humilde. Seja um tempo para honrar seu pai e sua mãe. Seja um tempo para honrar aqueles que estão ao seu redor. Seja um tempo para você estar junto deles. Seja um tempo para você conhecer a sabedoria de Deus através daquilo que seus pais falam com você. Seja atento para ouvir o conselho daquele que é o cabeça. Ele nos leva a essa realidade. Se essa era uma dica que eu queria te dar, é uma dica que realmente você precisa ter os olhos bem atentos, para que em qualquer manifestação de qualquer orgulho, a resposta precisa ser o Cordeiro, precisa ser o sangue do Cordeiro, precisa ser o ato do Cordeiro, que simboliza e aponta para a humildade. Amém, irmãos? E avançando no texto, eu queria que você relembrasse, no versículo 22. Versículo 21, desculpa. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo com sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga do superior e nas laterais da porta. Nenhum poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar egípcios, verá o sangue da viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Se há um lugar de proteção, é a tua casa, querido. Mas eu te digo mais, que essa proteção será perfeita quando você realmente ostentar o sangue de Cristo nas vigas e nos umbrais da sua porta. O sangue de Jesus tem que ser um exemplo para nós, amém? A humildade de Cristo tem que ser um lugar onde nós nos posicionamos, onde nós vivemos. E o exemplo de Cristo é aquele que nós devemos seguir nesse lugar. A cabeça primeiro. Coloque Jesus como cabeça nesse lugar, na tua casa. Você como pai, você como filho, você como mãe, você como sogro, sogra, você como genro, nora, vocês que estiverem na mesma casa, olhem para Cristo. Ele salvará vocês. Ele salvará vocês. Lembre-se que essa notícia, esse texto é para salvação. Deus tem um padrão na sua palavra. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:16 ao 18, ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se alegre nesse momento.
Continue orando. E dê graças. Dê graças. Dê graças. Em todas as circunstâncias. Nós precisamos estar bem estruturados nesse momento, amém, queridos? Por quê? Porque nós precisamos receber isso com ações de graças. A doença não é algo que nós celebramos. Nós não celebramos o Covid-19. Nós não celebramos o coronavírus. Nós não celebramos ele. Mas nós recebemos com ações de graça. Para dizer que nós recebemos essa grande oportunidade de crescermos. Crescermos como família. Crescermos como pai, mãe, filhos. Para sermos desafiados a seguir Jesus nesse tempo. Esse é o momento dos pais sentarem mais. Deus parou o mundo. Ele já fez várias coisas assim parecidas. Ele já fez o sol retroceder, ele já parou as águas do Jordão, ele já separou as águas do Mar Morto. Ele faz essas coisas. Ele permitiu e fez com que todos nós parássemos agora. Para dar atenção para aqueles a quem nós devemos salvar, através de expor o sangue do Cordeiro. Na verdade, isso tudo é aquele paradoxo que a própria palavra nos apresenta. Nós não podemos fazer nada, mas podemos fazer tudo. Veio como graça, mas precisamos aceitar o favor dele. Mas precisamos fazer algo. Então é o momento de vivermos esse tempo de graça para nós sermos abençoados na nossa casa. Um tempo em que Deus nos parou para que nós possamos falar com os nossos filhos. Para que nós deixemos toda aquela agitação e nós possamos olhar para o olho dos nossos filhos. E falar que existe um Deus que salva. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que restaura. E Ele está restaurando as nações nesse tempo. Mas ao mesmo tempo que isso é dom de Deus, é graça, nós precisamos dar uma resposta a Ele. Porque assim, o reino de Deus é assim. Tudo vem de graça, mas nós precisamos nos posicionar nele. Precisa ter uma posição. Faça isso. Continue a sua disciplina. Continue orando. Continue lendo a palavra mais do que você fazia. Continue se relacionando com os seus irmãos. Continue se relacionando com o corpo de Cristo. Continue, pegue o seu computador, o seu celular, o seu dispositivo, o seu tablet e continue se comunicando, falando das maravilhas do Senhor, o que Deus tem feito. E eu sei que Deus fará grandes coisas na sua casa. Dessas 90 casas que estão conectadas agora conosco, Deus fará grandes coisas. Deus mudará a estrutura da sua casa. Deus mudará a realidade da sua casa. Porque você está de olho no Cordeiro. Você está aspergindo o sangue do Cordeiro sobre a sua casa. Você está orando com seus filhos. Você está buscando a palavra de Deus para se alimentar e colocá-lo como cabeça. E está espraiando sobre a sua casa, sobre a sua família, o amor dele, a humildade dele. Tire todo o fermento, todo orgulho. Isso não vai te ajudar. Isso pode estragar as coisas, mas fale com Ele. O Salmo 91, 1 fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Os tempos de escuridão, e parece que este é o momento em que nós estamos vendo isso. São os tempos em que o Senhor está estendendo as asas sobre o seu povo, sobre a sua casa. Se parece que você está vivendo um tempo de escuridão, perceba que Ele está perto de você, porque Ele está cobrindo com as asas dEle. Assim como Deus, quando o povo de Deus continuava no deserto, Ele guiava com a luz do fogo, uma coluna de fogo pela noite, e com uma nuvem sobre o dia para proteger do sol. Deus está com as suas asas sobre você, querido. Creia nisso. É tempo de salvação. Pode ser que seja difícil administrar isso,
mas é tempo de salvação. É o tempo que Deus está salvando a sua casa. É o tempo que Deus está salvando a primogenitura das suas gerações. Deus está te salvando, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Deus cuidou tanto que precisou fazer nós pararmos para olharmos para as nossas casas de uma forma mais efetiva. Olhe para a tua casa, não saia de casa. Esse jargão que já está por aí precisa ser observado, porque é a palavra de Deus para esse tempo. Não saia da sua casa, fique em casa. Cuide da sua família, cuide dos seus queridos, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide daqueles que estão junto com você. Cuide, estabelecendo o Cordeiro na sua vida. Nós veremos salvação nesse tempo. E eu creio nisso. E eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro isso, jovem. Eu declaro isso, pai. Eu declaro isso, mãe, vô, vó, neto, filho. Quem estiver ouvindo, eu declaro. E eu quero orar por você nesse momento. Não deixe o medo. Eu sei que tem muitas pessoas com muito medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. É assim que Pedro falou isso na palavra de Cristo. No Novo Testamento, uma das cartas de Pedro, ele fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós precisamos tomar cuidado. É claro que nós não podemos ficar brincando. E o que eu estou falando aqui, que seja muito bem interpretado. Nós precisamos ser coerentes. Não podemos falar em fé e ficar brincando com uma serpente para nos picar. Nós precisamos ser cautelosos, cuidadosos. Não saia da tua casa. Se você sair, saia com os cuidados sanitários necessários. Volte para a sua casa. Cuide de tudo que você precisa cuidar. Tira seu sapato, passa álcool, lava a mão, toma banho, faz o que você precisa fazer. Não fique brincando com a serpente quando você sai. Porque falar em fé e ficar brincando com a serpente, pode ser que você seja picado. Cuide. Lançar fora o medo é você crer que Deus está cuidando, enquanto você também está cuidando. Porque no Êxodo, na Páscoa, havia uma parte que era de Deus, mas havia uma parte que era deles prepararem o cordeiro e passarem o sangue sobre os umbrais. Tome o seu posicionamento. Creia que Deus está cuidando de você. Não seja negligente com a sua família. Não seja indolente com a forma como você lida com as questões sanitárias. Cuide-se, porque é um Deus que está cuidando de você. Submeta-se a Ele. Submeta-se às autoridades que foram estabelecidas. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo esse culto e tem 3 pessoas aqui na igreja nesse momento. E um bem longe do outro. Porque nós estamos cuidando de você. Como corpo, como igreja, estamos estabelecendo cabeça. Amém, queridos?